Mesmo João 14, 23. Você conferir aí. Na casa de meu Pai, que é o Senhor Jesus, há muitas moradas. Nós seríamos colocados numa vida de união com Cristo, em Cristo, que é a casa do Pai. Mas há um outro aspecto. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos Ou para ele, seja, a e gente faremos mora nele lá, ele morar. mora cá. Que maravilhoso. Nós seríamos É incluídos em espiritual. Cristo. Mas essa é metade do Evangelho, por mais glorioso que seja. A segunda metade, Cristo seria dado a nós, habitando em nós, por meio do seu Espírito. Essa é a casa de Deus, em Cristo Jesus. Então, irmãos, subindo fala de acesso e descendo fala de expressão. O que mais acontece aqui ainda em Gênesis capítulo 28? Observe o versículo 15. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Preste atenção aqui. Nos versos anteriores, 12, ou 13 e 14, o Senhor apenas repete a promessa que ele já havia feito para Abraão e para Isaac, como já falamos. Mas no versículo 15 é um adicional. Então é importante registrar isso aí. O verso 15 é um adicional que não foi dito a Abraão e nem foi dito a Isaac. É porque o Senhor iria concretizar a sua promessa através de Jacó, ele então acrescentou esse adicional a Jacó. Nós temos toda a história de Isaac, basicamente toda a história de Isaac, em 2 capítulos da Bíblia. Mas temos a história de Jacó do capítulo 25 de Gênesis até os 50 de Gênesis. Ao todo são 26 capítulos. O que você acha, irmão? Basicamente 2 capítulos para Isaac, 26 capítulos para Jacó. Porque em Jacó, efetivamente, Deus chamaria a luz a herança, a descendência. Então ele acrescenta esse adicional do versículo 15 para Jacó. E sabe que adicional é esse? Eis que eu estou contigo. Irmão, Jacó já tinha feito tanto plano, junto com sua mãe, arquitetado tanta coisa, metido a mão no lugar indevido. Agora ele deita para dormir esgotado depois de um longo dia, naquele lugar que parecia um cemitério, sonha com essa escada, acorda assombrado, tem uma revelação tremenda dizendo: é a casa de Deus, ele está nesse lugar e eu não sabia. Ele não podia estar mais surpreso, porque ele sabe bem o que ele fez, seus ardis, suas artimanhas, mas agora ele foi encontrado pelo Senhor nesse lugar. O Senhor repete a promessa e dá um adicional. E esse adicional diz assim: eu estou contigo, eu te guardarei. Veja quanto eu aí, o Senhor falando com ele. Eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, eu te farei voltar para essa terra, porque eu não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Tá vendo? Sabe o que Jacó faz? Ele ainda está na primeira coluna, observe bem. Ainda A primeira coluna significa um testemunho dele. Se eu não me engano, ele testemunhou essa revelação da casa de Deus, mas ainda ele é imaturo, como vai falar o Bonelli, tá? E é importante ver sempre o relacionamento, como Jacó fala com Deus, para mostrar a gente que é cabeçuda, né? A gente que não quer se converter, amadurecer uma vida espiritual. Esse é o tal do cabeçudo, né? É o tal do contra. E Jacó foi ele. E veja o que aconteceu no Jacó, vocês acompanham toda a história, ele sofreu bastante por conta de fazer as coisas da cabeça dele. mais 3 colunas pela frente. Jacó ainda é um bebê espiritual, uma criança. Depois de ouvir a promessa repetida e ouvir o adicional de Deus, eu estou contigo, eu te guardarei, eu cumprirei. Sabe o que ele faz? Mesmo Deus Ele falando faz um assim, voto. E o voto dele é assim: se o Senhor for comigo. E pior ainda,
Seu voto continua assim: me der pão para comer. Veja onde está o olho de Jacó, irmão. Veja onde está o apetite de Jacó. E me der roupa para vestir. E ele me fizer realmente voltar para a casa do meu pai. Então ele será o meu Deus. Ah, esse é Jacó. E eu darei o dízimo para ele. Primeira barganha nítida da Bíblia está feita aí. Jacó, o barganhador. Porque é só o que ele sabe fazer. Irmão, E nós? Jacó recebeu luz. Até a cidade se chamava Luz. Né? Jacó recebeu luz espiritual. Luz e revelação da casa de Deus. Sabe o que ele faz? Negócio com Deus. Um voto com Deus. Jacó recebeu luz e revelação da casa de Deus. Mas por longos anos, sua vida, os seus hábitos não foram mudados. Será que isso fala alguma coisa para nós, amados? Nós temos recebido luz e revelação a respeito da casa de Deus. Mas enquanto a nossa vida e os nossos hábitos, Tem o mudado? curso de nossa vida tem sido mudado por causa de Betel. Nossos hábitos têm sido mudados por causa de Betel. Nossos relacionamentos têm sido mudados. O Filho de Deus ainda pode ter e deve ter o discernimento que o Espírito Santo vai advertir. E quem não é filho de Deus? O ímpio e o religioso não vão ter a menor visão celestial disso que ele está falando. Mesmo para aquele que tem, ainda é difícil, dada a nossa carnalidade, nosso egocentrismo. Imagina aquele que é prepotente, que é ególatra, soberbo, ele não vai ter essa revelação. E aí a tristeza nossa, de filho de Deus, vendo os nossos entes queridos aqui nesse plano. Por causa de Betel. Nós vamos chegar lá. Mas sabe o que Jacó diz mais à frente? Num dado momento, em Siquém, ele erige mais uma coluna. Uma situação ali próxima a esse evento. Ele diz assim, naquele momento ele levanta um altar também. Ele chama aquele altar assim, Deus, o Deus de Israel. Parece tão bonito, né? Deus, o meu Deus. Até o Deus é só santo dele. isso soa à primeira vista. Não que ele não seja o nosso Deus. Mas sabe o que Deus havia dito antes para ele? Antes que ele levantasse esse altar e o chamasse Deus, o Deus de Israel. Sabe o que Deus havia dito para ele antes? Escute bem. Eu sou o Deus de Betel. Ah, que maravilhoso, irmão. Eu sou o Deus de Betel. Muito acima de ser o meu Deus ou seu Deus, ele é o Deus de Betel. O seu interesse está em Betel, muito além de minha vida ou de sua vida. É porque nós fomos chamados para ser ajustados como pedras vivas e justapostos em algo maior que a Bíblia chama de a casa de Deus. Que é o corpo de Deus, Nenhum de que é a nós pode usar igreja esse de Deus. título para si mesmo de uma maneira estrita e acertada, porque não está correto. A casa de Deus é corporativa, não é individual. Nenhum de nós pode usar o título para si mesmo de noiva de Cristo. Há algumas... A noiva de Cristo, o corpo de Cristo, a casa de Deus, a igreja de Deus são sinônimos de todos os novos nascidos na face da terra. Irmãs em especial falam isso, porque soa para elas tão emocional. Eu sou noiva de Jesus. Especialmente algumas irmãs que ainda não se casaram. Então elas dizem, eu sou noiva de Jesus. Soa tão bonito, tão emocional. Então, hipócrita. Mas esse título não pode ser aplicado para nenhum indivíduo. A Bíblia nos proíbe. Noiva de Cristo é um título coletivo, corporativo. Nós somos a noiva de Cristo e membros dessa noiva maravilhosa. Todo o interesse de Deus, guarde isso, querido irmão, todo o interesse de Deus não estava em Jacó, em primeiro plano. Sabe onde estava o interesse de Deus? Na nação de Israel, que o representaria. Mas ele deveria trabalhar Jacó de uma tal maneira que ele fosse um digno representante. Assim como ele trabalhou Abraão para ser um digno representante. Então ele iria trabalhar Jacó. Mas os olhos de Deus estavam em Israel e não em Jacó.
E Deus teve que trabalhar Jacó para que ele se tornasse Israel e o propósito de Deus fosse cumprido. Porque Deus é o Deus de Betel. Quando ele estava lá em Harã, depois de 20 anos, servindo a Labão, sabe o que aconteceu com Jacó? Ele serviu 7 anos por uma mulher, Raquel, 7 anos por outra mulher, recebeu a